12. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:4. Essa maravilhosa obra de Cristo foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Está muito claro em toda a Escritura que nunca foi a vontade do homem caído ser reconciliado com Deus. Não há, portanto, um desejo no homem de se voltar a Deus. Ao contrário, o homem quer se distanciar mais e mais de Deus. Quanto mais longe Deus estiver, melhor para o homem andar no seu caminho de impiedade. E se os homens tirarem Deus de cena, como se ele não existisse, melhor ainda para viverem sem a consciência de prestar contas a alguém superior. É justamente esse o sentimento que a queda produziu, o da independência de Deus. O homem não quer Deus por perto, não quer ser regido por Ele, não deseja ser submisso a Ele. O homem quer se libertar de Deus, custe o que custar. Daí tantas ideias e ensinos que anulam Deus da sociedade. Paulo diz em Romanos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Não há nenhum justo sequer. Romanos 3:10. Todos estão infinitamente perdidos, sem salvação, condenados a viverem separadamente de Deus. Adão caiu quando ingeriu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Ele caiu num abismo distante de Deus. A queda é o lugar mais separado de Deus que existe atualmente. Foi uma separação completa, um divórcio, um absoluto distanciamento entre Deus e o homem. O homem se separou e não quis voltar ao Senhor. Quis ficar sozinho, preferiu viver a sua independência. A queda foi além. O homem se tornou inimigo de Deus, ferrenho opositor do Senhor. Colossenses 1:21. Para o homem caído, tudo que fala de Deus é pervertido, não é aceito, é debatido, é confrontado e, por fim, é perseguido. Foi o que Jesus disse, que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Porque o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Ou seja, o sistema social, as pessoas caídas, os filhos de Adão, são e serão sempre oposição a Jesus. Estão caídos e são inimigos de Deus. Odeiam as ideias de Deus e os incomoda a tal ponto de fazer perseguição a Deus, indo contra todos os que foram tirados para fora do mundo e se tornaram igreja. Os homens criam suas estruturas e não permitem que Deus entre. Não querem Deus em suas centenas de bolhas sociais. Estão separados no nível de serem inimigos ativos de Deus, combatentes do reino do céu. Pelo homem, Deus seria banido definitivamente. Esse é o esforço dos homens caídos, aliados a Satanás e seus anjos. É o esforço da carne. Não ouvir, não sentir, não pensar em Deus. O homem não faz o mínimo de esforço para se encontrar com Deus. Não teve o mínimo de iniciativa. Ao contrário, toda vez que Deus se aproxima, o homem caído se esquiva, foge e, por fim, agride Deus. Não existe vontade no homem de voltar a Deus. Não existe desejo, prazer, anelo por Deus. Ao contrário, as coisas de Deus para os ímpios são repulsivas. As pessoas não querem buscar a Deus. E quando estão em alguma reunião de culto, elas ficam incomodadas, anelando o fim daquilo logo. Se vê que estão desconfortáveis, irritadas e apressadas em se retirar. Luz e trevas não combinam. O homem caiu nas trevas, no mundo, no caso, e a luz, ao invés de alegrar, incomoda. A luz mostra as obras más, mostra as condutas malignas. Ao invés de saírem do mundo, das trevas, se irritam com a luz e perseguem a luz.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. João 3,19. As trevas condenou a luz, isto é, o mundo condenou Jesus. O mundo é o sistema de trevas que ampara os homens caídos, regidos por Satanás, criado pelo pecado. Foi essa estrutura que matou Jesus. Todavia, Jesus triunfou sobre o sistema ao ressuscitar dentre os mortos, o lugar onde os cidadãos das trevas estão. Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. 13. Vontade que reconcilia. Gálatas 1:4. Veja que foi a vontade de Deus a reconciliação, contra a vontade do homem. Essa verdade está espalhada por todo o Novo Testamento. A separação foi iniciativa do homem e a reconciliação foi iniciativa de Deus. Não foi pela lei que Deus reconciliou com o homem. A lei veio mostrar a separação, o quanto o homem está distante, nada mais. A lei não tem poder de unir o homem a Deus. A função da lei é mostrar o que separa Deus do homem, isto é, o pecado. A lei veio revelar o autor da separação, o pecado. Antes da lei, ele estava escondido. Não era possível detectar que o homem não estava com Deus por causa dele. Então veio a lei, iluminou o que estava oculto e foi revelado o que separava o homem de Deus e Deus dos homens, o pecado. A lei tem seu limite de revelar a divisão, a separação, o divórcio, mas não tem o poder de trazer reconciliação, apenas de revelar a separação que estava oculta antes dela. Veja como é grave o que ocorria nas igrejas da Galácia. Elas estavam tentando a chegar a Deus pela lei. A lei não nos aproxima de Deus. Esse não é seu papel. Ela só mostra a separação, mas não traz união alguma com Deus. Os Gálatas estavam tentando a chegar a Deus pelo caminho que mostrava a separação. Foi esse o motivo do tom emocionado na escrita de Paulo desde o começo da carta, dizendo que não deveriam seguir pelo caminho da lei, mas pelo caminho que havia apresentado a eles, isto é, o caminho único, Jesus Cristo, que deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Antes de Cristo veio a lei para revelar a separação. Em seguida, Deus mandou o reconciliador para reconciliar o homem e retirar o que a lei mostrou que dividia, isto é, o pecado. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. E por que a lei acaba em Cristo? Porque Jesus deu a vida pelos pecados, e era isso que nos separava de Deus. O papel da lei, que é revelar o pecado, perde o sentido, pois o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Na lei o pecado é revelado, na graça o pecado é retirado. Depois de ter mandado a lei e a lei ter cumprido o seu papel de revelar o divisor, o pecado, Deus tomou a iniciativa e mandou o reconciliador. Nenhum homem pediu, não partiu de homens a salvação ou a reconciliação. Partiu única e exclusivamente do céu para a terra e não da terra para o céu. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. João 3,16. Quantas orações foram feitas para que Deus se reconciliasse com o homem? Nenhuma. Quantos votos foram feitos para que Deus quebrasse a separação? Nenhum. Quantos jejuns foram realizados com o fim de trazer a reconciliação? Nenhum. Foi Deus que veio. Foi Deus que se aproximou. Foi a vontade de Deus se reconciliar com o homem. Ainda que a separação tivesse sido feita pelo homem, Deus não levou em conta os nossos pecados. Ao contrário, sem que pedíssemos, Ele morreu por nossos pecados. Alguém disse certa vez: quem pediu a Deus para nos salvar?
Quem pediu a Deus para mandar Jesus morrer na cruz por nós? Certamente ninguém pediu. No entanto, a ausência de pedido não retirou a vontade de Deus de nos salvar. Não foi baseado em algo humano que Ele nos salvou, mas foi baseado em seu muito amor, com que nos amou. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios, que ainda estando mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos vivificou. Efésios 2:5. Deus não pediu nada para nos tirar os pecados. Ele simplesmente proveu o meio de nos salvar por conta própria, por vontade provida do seu amor. O maior erro dos homens é querer parar de pecar com o fim de se achegar a Deus. Na verdade, Deus não pediu isso, até porque é impossível ao homem se livrar por si só dos seus pecados. E foi exatamente por isso que Deus nos amou ao ponto de prover escape enviando o seu Filho por nós. Não é necessário deixar os pecados para ir até Deus. É inteiramente ao contrário. Devemos ir até a Deus para que Ele retire os nossos pecados. O problema não é o pecado. Jesus resolveu esse problema dando a si mesmo por eles. O problema é não ir até a Deus por meio e somente por meio de Jesus Cristo. Se um homem conseguir deixar seus pecados e depois ir até Deus, então não é necessária a obra de Cristo. A obra de Cristo seria inútil se um homem sequer conseguisse vencer seus pecados sem o poder de Jesus Cristo. O motivo de Deus tomar a iniciativa é que o homem estava morto em seus próprios delitos, impossibilitado de sair por conta própria. Assim, Deus, por amor, enviou o Salvador para salvar todos os que crerem. João 3:16. 14. Vontade de tirar a condenação e salvar. Gálatas 1:4. Foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Isso não está escrito no começo da carta por formalidade. A intenção de Paulo é dizer que Jesus veio pela vontade do Pai, que salvação foi dada por meio do Pai, que o Evangelho foi provido pela vontade do Pai, não da lei, nem de homens. A vontade de Deus é salvar. O Evangelho não é condenar. O mundo já está condenado coletivamente no pecado de Adão. Romanos 5:16. Jesus não desceu do céu para fazer algo que já estava feito, condenar. O foco de sua missão não era condenar, pois a condenação já existia desde Adão. Jesus veio trazer algo novo, algo que não era possível ainda. Veio trazer a salvação, o caminho para o céu, a verdade do céu, a vida do reino para os homens. Muitos pregadores têm anunciado um evangelho de condenação. Têm falado mais do inferno do que do céu, mais do pecado do que do próprio Cristo, mais do castigo do que da absolvição, mais da condenação do que da justificação. Têm falado mais de fazer e fazer do que apenas crer no que já está feito por Jesus Cristo. De fato, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho pregado pelos apóstolos, nem o Evangelho das epístolas paulinas. O Evangelho são as boas notícias do reino de Deus. São notícias de que Deus tomou iniciativa por vontade própria, baseada em seu amor, de reconciliar o homem com Ele, por meio da fé. Romanos 5:1. O Evangelho não é sobre o lago de fogo e enxofre. O Evangelho é sobre a Nova Jerusalém. Todos os homens já estão condenados ao lago de fogo. Mas o Evangelho é a boa notícia de que existe um novo céu e uma nova terra. O Evangelho não é sobre o pecado, mas sobre Cristo. Cristo é o remédio para o pecado. O remédio não é a santificação forçosa tentando ser melhor. O remédio é o sangue que perdoa pecados e a vida de Cristo que nos possibilita a viver a justiça. O Evangelho não é sobre a lei em nenhum aspecto, mas sobre Cristo e sua vida infundida em nós, sua vida dentro de nós. O Evangelho não é sobre normas e valores,
mas sobre sermos como Cristo, ter sua natureza, ter sua vida. O Evangelho é ser uma nova criatura e não uma criatura velha tentando por meio de força própria ser nova. O Evangelho nos faz novas criaturas, criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. O Evangelho nos fez novas criaturas. As coisas velhas se tornaram passado. Andamos no novo. 2 Coríntios 5:17. Não andamos na lei, mas na novidade de vida. Romanos 6:4. A lei, os mandos de condutas são substituídos pela autoridade de vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2. O Evangelho é sobre absolvição. O Evangelho diz que Jesus te livrou do castigo. Você deveria ser castigado, mas ele foi castigado por você. Isaías 53:4 e 5. Não fala de ira, mas fala de perdão e paz. A lei fala do castigo, mostra a pena, mas a graça mostra o perdão, a liberdade. Ele quebrou as cadeias. Você não é mais escravo. Acabou o cativeiro. Terminou o tempo das trevas. Liberdade para todo sempre. O Evangelho é sobre justificação. As boas novas é que você é justo pela fé. Hebreus 10:38. Não tem mais condenação. Romanos 8:1. Jesus foi condenado por você. No tempo da graça não existe condenação. A condenação é antes da lei, Adão, e na lei, nenhuma, porque havia duas condenações sobre o homem. A primeira, todos condenados em Adão, Romanos 5:16-17. A segunda, todos condenados pela lei. A primeira condenação é coletiva, todos estão sentenciados a morrer. A segunda é individual, são julgados por cada obra realizada. Por isso existe a lei do pecado e da morte. Lei do pecado veio por meio da revelação que a lei de Moisés trouxe. Lei da morte veio pela palavra de condenação sobre Adão. Condenação é o ato de sentenciar a uma pena. Existe a culpa, o julgamento e em seguida a condenação. Na graça não existe a culpa e por conseguinte nem a condenação. Jesus foi julgado, culpado e condenado com a condenação corporativa, a de Adão, e a condenação da morte, a da lei. Jesus foi julgado, culpado e condenado com a condenação individual da lei e a condenação de cada pecado, de cada ser humano. Agora, nesse exato momento, no tempo da graça, não existe mais julgamento, culpa e condenação, porque já existiu e foi aplicada em Cristo. Assim ele foi julgado, culpado e condenado em nosso lugar. Já houve a condenação, uma vez só, foi suficiente e foi aplicada no Filho com o propósito de não ser aplicada em nós. Se houver condenação novamente, a condenação que Cristo foi condenado se torna inútil. Nem nas leis dos homens uma pessoa pode ser condenada 2 vezes por um crime. É condenada apenas uma única vez. Assim, nossos crimes foram julgados em Jesus. Ele foi nosso substituto e foi condenado em nosso lugar. Isso quer dizer que sua condenação é suficiente. Se formos condenados novamente por nossos pecados, será uma injustiça. E Deus não é injusto, porque Cristo já foi condenado por nós. Não podemos ser condenados novamente. Esse é o sentido de não haver mais condenação, porque houve e foi executada e é considerada válida e basta. Estamos livres de condenação. Você está lendo qual é a vontade de Deus: condenar Jesus e libertar você. Desta forma, o Evangelho é sobre crer e não sobre fazer. Crer que está feito e não tentar fazer. Crer que Cristo fez e não tentar fazer algo para acrescentar. A vontade de Deus foi dar Jesus por nós. O Evangelho é crer na vontade de Deus a ponto de descansar nela.